Meu marido gastou R$ 30.000 em roupas para me trair e me chamou de cafona. Eu falo essa frase como quem aponta uma ferida aberta menos se, de alguma forma, é preciso começar por aí. Porque nenhuma história começa exatamente no momento do corte. Ela começa muito antes, no cotidiano que você confia. Nas pequenas coisas que parecem inofensivas até o dia em que tudo se revela diferente. Meu nome é Ana, tenho 34 anos, trabalho com administração em uma pequena empresa. E sempre fui do tipo que prefere o discreto ao extravagante. Não por modéstia forçada, mas por coerência. Cresci em casa onde cada centavo importava. Minha mãe virava a meia do avesso para que as roupas durassem mais tempo. Meu pai anotava na agenda os consertos feitos no carro. Não éramos pobres, mas éramos contidos. Eu gostava de café coado, de livros na estante, de um cobertor surrado que me acompanhou por anos. Com o Bruno menos meu marido menos combinamos um jeito de viver que fazia sentido para nós. Jantávamos juntos quase todas as noites. Dividíamos as contas. Sonhávamos com uma casa com varanda e uma geladeira que não soltasse água sempre que chovia. Casamos cedo. O que nos uniu foi uma intimidade feita de pequenas repetições. Café às 7, beijo apressado antes do trabalho, promessa de economizar para a viagem que nunca vinha. Às vezes eu me pegava imaginando como seria nossa vida dali a 10 anos, uma rotina com filhos, talvez, ou uma mudança de cidade. Eu me sentia segura porque conhecia os passos do Bruno, suas manias de guardar recibos. A forma como ele usava sempre o mesmo perfume que misturava com o cheiro do café da manhã. E aí, de repente, tudo mudou. Não com um estrondo, mas com um conjunto de pequenos sinais que eu fui ignorando, justificando, subestimando. Ele passou a trocar o guarda-roupa num ritmo que não fazia sentido para o nosso orçamento. Saiu de casa com um blazer novo, depois outro, depois uma camisa que eu jamais teria imaginado. No começo eu ri, disse que estava bonito, que era bom vê-lo se arrumar. Mas a verdade é que cada peça nova parecia um bilhete que eu não conseguia decifrar. As roupas vinham com etiquetas caras. Sacolas de lojas que nunca frequentávamos, e um hábito de fechar a porta do quarto com um cuidado que nunca tivera antes. Eu tinha contas a pagar. Ele aparentava ter dinheiro sobrando. Isso doía de um jeito que não consigo descrever direito. Não era apenas a questão econômica. Era ver um marido que, quando eu falava em trocar o micro-ondas, dizia que iria esperar. Agora gastar, sem nenhuma hesitação em coisas que aparentemente o fariam mais atraente para outra pessoa. As noites em que ele dizia que tinha reunião e voltava depois que eu já dormira foram se tornando mais frequentes. As mensagens no telefone dele menos, algo que antes eu nunca checava por princípio menos, começaram a aparecer acidentalmente abertas quando ele esquecia o celular na mesa. Nomes diferentes, emote que me soavam estranhos. Havia risadas prolongadas, e quando eu perguntava, recebia desculpas. Até o dia em que ele pronunciou a palavra que me derrubou por inteiro, cafona. Foi numa discussão besta, sobre o que vestir num aniversário de família. Eu havia comprado um vestido simples, algo que me fazia sentir confortável. Ele olhou para mim como se eu tivesse envergonhado tudo aquilo que ele agora queria ostentar. Foi seco, frio, você é cafona. Ana, não posso sair com você desse jeito. A palavra cortou como lâmina. Não era só uma crítica ao vestido. Era um ataque ao meu jeito, à minha história, a minha maneira de existir. O que me marcou não foi só o que ele disse, mas a naturalidade com que disse. Era como se aquele homem que eu conhecera, com quem compartilhara contas e sonhos, fosse de repente outro. E foi aí que tudo desabou. No dia seguinte, encontrei minhas coisas do lado de fora da casa. Caixas, malas pequenas, um cobertor velho enrolado, a cafeteira que eu trazera de presente no primeiro aniversário de namoro, tudo deixado na calçada. Como se alguém tivesse decidido que eu não pertencia mais àquele espaço, eu toquei nas caixas.
Os vizinhos olhavam sem entender. Perguntei, em voz baixa, o que havia acontecido. Ninguém me deu explicação. Tive a sensação de que estava sendo despejada não só do lar, mas da minha própria vida. Passei as primeiras noites na casa de uma amiga. Dormi na beirada do sofá, com um travesseiro emprestado. Dorme-se mal assim, com o corpo cansado e a cabeça um turbilhão de porquês. Eu chorava sem fazer barulho para não incomodar a infância dos filhos dela. Sorria ao falar de coisas banais só para não me afogar nas perguntas sem resposta. No trabalho, tentava manter a postura menos, fazia planilhas. Respondia e-mails menos, mas por dentro tudo era uma neblina. Foi nesse estado que eu comecei a prestar atenção nos detalhes que antes eu deixara passar. Quando deixava o lixo, vi uma sacola de loja com o nome de uma grife que costumava aparecer em perfis que eu nem seguia. Uma etiqueta caída entre as folhas do jardim com um preço que me parecia absurdo. E depois, a confirmação mais cruel, numa tarde qualquer. Enquanto procurava um carregador de celular em uma das caixas que ele havia empurrado para fora, eu achei um recibo, R$30.000 em uma compra numa boutique. O tamanho do número me fez perder o ar. Eu sentei no chão de contato do apartamento abandonado. A luz entrava pela janela e iluminava o recibo como se fosse uma prova irrefutável da traição, não apenas emocional, mas de escolhas que eu não reconhecia. R$30.000 em roupas. Em uma única loja, quantas contas minhas poderiam ter sido acertas com aquilo? Quantas palavras que eu engoli poderiam ter sido trocadas por sacolas e etiquetas? Não quero que isso soe como uma disputa financeira, menos o que me derrubou foi a intenção por trás do gasto. Gastar tanto para agradar outra pessoa. Usar dinheiro que foi fruto de nosso esforço conjunto para ostentar para quem não nos pertencia. O que me feriu profundamente foi a certeza de que tantas vezes economizara para manter a casa, que escolhia o pão mais barato para que sobrasse o leite para o fim do mês. Havia sido transformada em cafona por um homem que, aparentemente, usava a ostentação como prova de valor. E, na mesma noite em que encontrei o recibo, ele apareceu na rede social com fotos abraçando uma mulher que eu nunca vira antes. Ela usava uma das peças cuja etiqueta eu segurava entre os dedos. O Instagram, que sempre me pareceu tão distante, resolveu ser tribunal e júri naquele momento. Curtidas, comentários, sorrisos congelados em 3x4 de felicidade postada. Eu senti a garganta queimar. A humilhação se estendia além da palavra que ele me impusera. Agora havia testemunhas silenciosas, pios que registravam a traição. Você pode pensar que o próximo passo seria gritar, ligar, exigir explicações. Eu pensei isso também. Mas, no fundo, algo em mim que havia aprendido com as minhas contas. Com os pequenos sacrifícios, me disse para respirar fundo. Era um silêncio estratégico, nascido de uma mistura de raiva e medo. Mas amadurecido como uma arma. Não expor. Não se submeter à humilhação pública pela primeira reação. Se eu agisse apenas pelo calor do momento, seria apenas mais uma mulher ferida em busca de justiça emocional. Eu queria mais do que justiça emocional. Eu queria a verdade, e precisava de provas que a sustentassem. Comecei então a montar mentalmente um quebra-cabeça. Se havia um recibo, poderiam haver outros. Cartões bancários, extratos, mensagens. Lembrei-me de uma conversa com o Bruno, meses antes, onde ele falara em transferir um valor para minha conta como pagamento de uma dívida que, segundo ele, eu nem lembrava. Na ocasião, eu ri. Agora ficou claro que eu nunca soubera de muitas coisas. Voltei ao lugar onde morávamos. Toco a campainha. Peço para entrar. Ele não abre. Fico do lado de fora, observando a janela. É uma imagem tola, eu sei, como se pudesse recuperar o que já se fora apenas com vontade. Passei a noite naquela amiga de novo, mas com o recibo dentro da bolsa como se fosse um mapa. No meio do turbilhão de emoções,
Uma clareza apareceu. Não buscaria vingança, mas responsabilização. Não queria humilhar. Queria que as coisas fossem colocadas no lugar. Queria reconstruir minha dignidade. E para isso, precisaria de fatos. No dia seguinte fui à loja. Não para explodir em cena, para que o casal que agora compartilhava meus trapos se envergonhasse. Fui como se fosse uma cliente interessada. A roupa que eu buscava já não estava mais nas araras, mas havia um pacote com a etiqueta igual à do recibo. A vendedora, uma mulher de meia idade com voz calma, reconheceu a compra por detalhes do recibo quando apresentei a cópia. Ela contou que, sim, havia vendido aquelas peças da promoção privada, que a compra fora feita no cartão dele. Sem dramatizar, apenas dizendo, o senhor veio com uma senhora e comprou tudo isso. O jeito como ela falou parecia simples, sem maldade. E foi exatamente isso que me doeu, a normalidade com que haviam gasto uma fortuna em roupas. Pedi, sem querer parecer acusatória, alguma imagem da loja, algo que valorizasse a data. A funcionária, constrangida, disse que não poderia me fornecer filmagens. Mas aceitou anotar os detalhes da transação no papel e concordou em ser contatada caso fosse necessário esclarecer algo nada espetacular. Mas era um fio que eu podia puxar. Lembro que, naquele momento, senti uma mistura de alívio e terror. Alívio porque havia mais do que minha palavra. Terror porque aquilo me puxava para um caminho que eu não sabia se queria trilhar. Se eu fosse adiante, estaria abrindo mão do meu anonimato, da vida pacata que tentei preservar. Eu também sabia que expor a traição colocaria não só meu nome, mas o nome de outras pessoas menos a família, amigos, sob uma lente que eu não desejava. Ainda assim, fui recolhendo prints de postagens, o recibo fotocopiado, mensagens guardadas. A anotação da vendedora. Guardei tudo em uma pasta azul que comprei num sábado chuvoso. Sentindo que cada papel era um tijolo numa casa que eu ainda não sabia quando reconstruiria. Havia alguém me acompanhando nessa decisão, minha amiga Luciana, que me serviu de confidente e motorista em tantas visitas. Sem o seu apoio eu teria sucumbido ao desespero. Ela me dizia com voz firme, calma, Ana. Junta as coisas, prova por prova. Quando tiver tudo, a gente conversa com um advogado. Isso foi, naquele momento, o suficiente, uma bússola para direcionar minha dor. As primeiras semanas depois do despejo foram um recorte de humilhação e cuidados. Eu fazia pequenas listagens para conseguir sobreviver, roupas para doar, contatos de trabalho, números de bancos. Trabalhava e depois ia arrumar a bagagem emocional que parecia desmoronar noite após noite. Eu sabia que havia mulheres que haviam passado por algo parecido. Lembrei de uma vez em que minha tia mencionou uma vizinha que fora traída e que agora costumava frequentar um grupo de apoio. A ideia de estar sozinha naquela experiência me parecia menos assustadora quando pensava que outras mulheres também haviam encontrado meios de se reerguer. Algumas semanas depois, um episódio quase surreal aconteceu. Recebi uma mensagem de uma jornalista local. Alguém do nosso círculo havia postado, sem meu consentimento, sobre o confronto que ocorrera. A princípio senti pânico. E se a história se tornasse pública de maneira distorcida? E se aquilo se transformasse em fofoca em vez de justiça? Respirei fundo e respondi apenas que eu não desejava comentários. Tive medo da exposição. A imprensa, quando busca o sensacional, costuma reduzir histórias complexas a manchetes ruidosas. Foi aí que amadureceu em mim a ideia do silêncio estratégico. Eu poderia permitir que as pessoas me reduzissem a um título, ou poderia controlar o que, quando seria dito, preferi o controle. Não por orgulho, mas por prudência. Reuni os documentos em silêncio. Marquei uma consulta com um advogado menos, ainda não um processo, apenas a consulta menos, e me organizei para que, caso precisasse, tivesse respaldo.
Não tinha certeza de que iria levar até o fim, mas precisava saber quais eram minhas opções. Enquanto isso, comecei a pensar no que viria depois de tudo isso. Não queria que recuperasse apenas o dinheiro, eu queria recuperar a sensação de dignidade. A capacidade de olhar no espelho sem me recordar da palavra cafona jogada como uma pedra no meu rosto. E, secretamente, e sem me permitir sonhar alto, comecei a fazer planos pequenos. Talvez um negócio próprio, algo que me devolvesse autonomia. A ideia não era vingar-me, era restituir a mim mesma o poder de decidir para onde ir. Havia momentos, porém, em que a raiva vinha como chuva fria e eu precisava deixá-la passar. Numa dessas noites, sentei no parapeito da janela e fiz uma oração curta, mais íntima do que religiosa. Senhor, dá-me calma para ver o que é verdade, coragem para fazer o que for preciso e sabedoria para não me perder no caminho. Não era um pedido por riqueza, nem por retribuição divina. Era um pedido de clareza e resistência. A fé, para mim, foi sempre isso, um colo silencioso que me lembrava que eu não estava inteiramente sozinha. Sem prometer milagres que não me cabiam controlar. Quando decidi procurar o advogado, havia uma estratégia nascida da dor: recolher provas. Registrar o que pudesse ser registrado e buscar responsabilização, não escárnio público. A comunicação que eu começava a delinear não visava apenas recuperar valores. Visava restituir a ordem das coisas. Era, em suma, uma tentativa de transformar humilhação em justiça. Por semanas, a rotina virou minúcia investigativa, ligar para o banco, pedir extratos às vezes com desculpas, conversar com a funcionária da loja, guardar prints, anotar horários, lembrar de conversas. Cada pequena confirmação me fortalecia. Cada vez que provava que aquilo não fora um gasto isolado, mas uma escolha consciente e repetida, eu me sentia menos vulnerável. Houve uma madrugada em que, já no final de tudo, eu revirei caixas no apartamento onde eu temporariamente morava e encontrei uma sacola com etiquetas da mesma grife. Dentro, um bilhete amassado com uma frase que me gelou: para minha boneca. Obrigada por me deixar ser quem eu sou ao seu lado. A caligrafia não me era familiar. A sacola cheirava a perfume caro. A sensação foi a de que eu estava pisando em algo que não me pertencia e que, ao mesmo tempo, pertencia a alguém íntimo. Guardei a sacola como se fosse evidência. Algumas coisas, na verdade, são evidências não só de crime, mas de traição afetiva menos e isso. Ainda que não reconhecido juridicamente, também pesa. Quando finalmente marquei a primeira conversa com o advogado, senti a adrenalina subir. Não era a expectativa de uma vingança, era a preparação para entrar num lugar que, até então, eu apenas conhecia pelos termos vagos que se ouviu falar: processo, audiência, decisão. O profissional que me atendeu ouviu com calma. Pediu que eu lhe mostrasse tudo o que havia reunido e falou em termos claros que não eram promessas, mas possibilidades. Ele citou a necessidade de provas, de paciência, de seguir passos formais menos, mas tudo isso como informação. Eu não queria instruções jurídicas em exatidão, apenas algum norte. Saí do escritório com a pasta azul mais pesada. Não era apenas papel, era a materialização da minha decisão de agir. Na cabeça, uma mistura de medo e alívio, medo do que poderia vir à tona, e alívio por finalmente ter um caminho. Ainda assim, no fundo, eu sabia que aquilo não descansaria por si só. Justiça, na vida real, é um trabalho lento e por vezes árduo. Não havia garantias de resultado. Havia perseverança, a vontade de reparar uma ordem quebrada. Aos poucos, a vida retomava contornos mais humanos. Passei a planejar meu dia sem olhar para trás tanto quanto antes. Comecei a rascunhar ideias de um negócio modesto, talvez uma lojinha online de roupas usadas em bom estado. Um espaço onde eu pudesse trabalhar com outras mulheres que também precisavam de uma segunda chance. Já tinha uma noção do que fazer com o dinheiro caso voltasse para mim,
Não queria ostentar, queria reconstruir. E foi nesse ponto, quando eu começava a imaginar pequenos projetos que simbolizassem a minha retomada, que a verdade ameaçou se mostrar por completo. Em uma manhã de sexta-feira, algo aparentemente trivial aconteceu. Uma nota fiscal esquecida caiu de dentro de um casaco que eu pegara para entregar numa lavanderia. Era uma cópia do mesmo recibo que eu já tinha visto. Só que agora, ao folhear o papel, notei um detalhe que até então me passara despercebido. Havia um número de telefone anotado na parte de trás, e um apelido carinhoso. Não era apenas a prova de um gasto. Era um rastro que indicava um elo. A sensação foi a de que o Quebec, ainda incompleto, começava a se fechar. E eu, que vira tanto a palavra cafona ecoar, entendi que aquele rótulo havia sido uma tentativa de invisibilizar a intenção dele, se ela me tornava cafona. Justificava-se uma saída elegante do casamento, como se eu fosse o problema. A humilhação, portanto, era também uma arma de desqualificação. Eu poderia ter reagido na hora. Poderia ter ligado para o número e confrontado a pessoa do outro lado da linha. Poderia ter exposto tudo na rede social e feito do meu sofrimento um espetáculo. Mas a estratégia que eu vinha construindo, fio a fio menos me dissuadiu. Em vez disso, escrevi o número num pedaço de papel, fotografei a nota fiscal e a guardei na pasta azul, com a etiqueta de provas. Não era frieza. Era método. Naquela tarde, fui ao mercado comprar coisas simples: pão, leite, frutas. No corredor de verduras, eu senti o peso do que se passara e a leveza do que estava por vir se misturarem de uma forma estranha. Vi mulheres com sacolas, crianças correndo, a vida acontecendo. Senti vontade de falar com cada uma delas sobre o que havia acontecido, de dizer que não estavam sozinhas, que se precisassem, eu ouviria. Mas não fiz isso em voz alta. Guardei para mim, e ao mesmo tempo, guardei para um projeto que, no meu íntimo, começava a tomar forma, uma pequena rede de apoio para mulheres que precisavam se reerguer. Naquela noite, sentei novamente com a pasta azul no colo. Abri as pastas, recoloquei tudo cuidadosamente e escrevi num caderno: prioridades, provas, segurança, negócio. A lista era curta, pragmática. E, ao terminar, senti pela primeira vez um clarão que não era apenas vingança. Era reconstrução. Ainda assim, havia muito por vir. A descoberta do número e do apelido fechava um círculo. Mas abria portas que eu ainda não estava pronta para atravessar, expor, processar, enfrentar o estigma público. Conviver com julgamentos. Havia perguntas que precisava responder antes de qualquer audiência. Até que ponto eu queria que aquela história fosse pública? Que custo eu estaria disposta a pagar para recuperar o que me fora tirado? Quanto da minha privacidade eu estava disposta a abrir mão para que a justiça acontecesse? Enquanto o sono vinha, eu agradeci baixinho por ter forças para seguir. Não por obter um preço ou uma sentença, mas por saber que eu não me perderia naquele episódio. A palavra cafona havia sido atirada com desprezo, mas eu aprendera a transformar desprezo em impulso. Ainda não sabia como a história terminaria. Só sabia que aquela pasta azul, cheia de papéis, era o primeiro passo para um novo capítulo. E, naquela madrugada, antes de fechar os olhos, eu olhei para a janela e fiz uma oração curta: obrigada por me dar clareza. Que eu saiba agir com justiça e compaixão. E que meu caminho restaure o que foi quebrado, não apenas por mim, mas por outras mulheres que passaram pelo mesmo. Foi simples. Foi real. Pela primeira vez em semanas, senti que havia um fio de esperança modesta, mas firme, puxando-me para frente. No dia seguinte, acordei com o telefone vibrando. Era uma mensagem anônima em que alguém dizia ter informações sobre outras compras e que poderia me ajudar. As palavras eram vagas, mas o suficiente para provocar uma nova inquietude. Alguém sabia mais do que eu. Ali, percebi que a pasta azul já não bastava.
Estava no momento de decidir se eu iria seguir puxando os fios sozinha ou se buscaria alianças para revelar toda a trama. A mensagem anônima piscou no meu celular como um sinal discreto no meio de uma noite qualquer. Tenho mais informações. Posso ajudar? Quer conversar? Era simples, quase indiferente, e por isso mesmo me fez segurar o ar. Por um instante pensei em apagar, em não responder, em enterrar aquela pasta azul de uma vez por todas. Mas a pasta estava ali, como um pulso que não me deixava esquecer. Respirei e escrevi: quero ouvir, como prefere falar. Mariana, minha advogada, me aconselhou a marcar tudo com cuidado. Não vá sozinha, disse ela, com a calma que eu começava a precisar. Luciana se ofereceu para me acompanhar menos como sempre, e marcamos um encontro numa padaria discreta, meia hora depois do almoço, quando o movimento era menor. A pessoa pediu que eu não fosse com um carro chamativo, que levasse apenas o essencial. Não sei se era medo, prudência ou a sensação de estar num filme. Mas fui com um moletom simples e a pasta azul debaixo do braço. Encontrei a pessoa no canto da padaria, uma mulher de meia idade, olhos cansados, que pediu café e falou baixo. Não lhe perguntei nome. Ela disse que havia trabalhado numa loja que fazia entregas para tal boutique semanas antes daquela compra de R$30 mil, e que vira o cartão do Bruno. Não era nada espetacular, apenas uma confirmação que se somava às outras. O cartão usado. Um número que aparecia em extratos. Uma série de compras que coincidiam com viagens e jantares. Trouxe fotos, prints, pequenos registros que eu não tinha. Alguns eu já suspeitava. Outros foram uma distração nova que me fez entender a extensão do que havia ocorrido. Aquela reunião foi decisiva não pelo que trouxe de novo, mas porque me mostrou que não estava sozinha. Havia uma rede invisível de pequenos detalhes que, juntos, formavam uma imagem maior. Saí dali com mais documentos no meu WhatsApp e com uma sensação nova. As peças realmente se encaixavam. Liguei para Mariana. Temos o suficiente para seguir, ela disse. E dessa vez não foi um pode ser, foi um vamos. O processo que se seguiu foi cansativo de formas que eu não imaginava. Havia sessões de coleta de provas, reuniões para definir a estratégia, ligações para a loja, pedidos de confirmação de compra, depoimentos marcados. Cada ida ao cartório, cada protocolo, trazia uma pequena vitória e, ao mesmo tempo, acessórios de humilhação, entrevistas, olhares, o eterno sussurro das pessoas que se aproximavam com pena ou curiosidade. Eu aprendi a separar o que vinha de fora do que eu sentia por dentro. Separar era um verbo que eu praticava todos os dias. Quando chegou o dia da audiência, eu não sabia se esperava gritar, chorar ou sorrir. Fui com roupas simples, escolhidas por mim, por conforto e por pertencimento, menos nada de ostentação. Nada que parecesse uma tentativa de disputa. Queria ser reconhecida pelo que era, não pelo que eu mostrava. Mariana ficou ao meu lado o tempo todo. No corredor do fórum, vi o Bruno pela primeira vez desde o despejo. Ele parecia menor do que na memória, roupas justas, olhar evasivo, os bolsos vazios de qualquer segurança. Havia, no rosto dele, uma mistura de vergonha e raiva menos, mas não era da mesma força arrogante que o levara a chamar-me de cafona. Tinha a fadiga de quem percebeu que perdeu o controle do próprio espetáculo. A audiência foi uma experiência estranhamente pública. Havia um pequeno grupo de pessoas do lado de fora. 2 ou 3 jornalistas esperando por alguma declaração, e a sensação de que aquilo se tornara um objeto de curiosidade coletiva. No tribunal, as formalidades aconteceram, depoimentos. Conferência de recibos. A funcionária da loja menos, a mesma que me ajudara antes, reconheceu a transação e descreveu, com a voz firme de quem trabalha com coisas simples e cotidianas, os detalhes daquela compra. Não era um filme. Era o cotidiano de uma mulher que apertara botões numa máquina de cartão e que lembrava, com clareza, de um cliente e de uma senhora que o acompanhara.
A testemunha não tinha o ar de quem queria me ajudar. Tinha o ar de quem apenas dizia o que lembrava. As palavras do juiz vieram depois, com uma voz que, naquele momento, parecia representar mais que ele próprio. Falou sobre responsabilidade, sobre escolhas que afetam outras vidas. Não quero que soe como se eu tivesse entrado num romance jurídico e saído enriquecida, menos nada disso. O veredito não foi um bilhete dourado para minha nova vida. Foi, acima de tudo, um reconhecimento formal de que havia sido feita uma grave injustiça. A decisão foi favorável, responsabilização, reparação e a reafirmação pública do que eu já sabia em silêncio. Havia justiça, não vingança. Na saída, alguém da imprensa me abordou. Perguntaram como eu me sentia, se buscava iniciativa contra o ex-marido, se havia arrependimento. Respondi com simplicidade: senti humilhação, procuro reparação. E quero que outras mulheres saibam que podem esperar por justiça sem se abdicar da própria dignidade. Não dei largas entrevistas. Não precisava de aplausos. Queria que as minhas palavras servissem para quem, naquele momento, precisava ouvir algo que soasse possível. A repercussão foi contida e, ao mesmo tempo, significativa. Não virei uma celebridade, mas recebi mensagens de mulheres que disseram ter passado por situações parecidas. Algumas ofereceram apoio. Outras pediram orientação. Foi aí que a semente da ideia que eu vinha carregando começou a germinar com mais força, usar aquilo que eu recuperasse para criar algo que sustentasse outras histórias. Não queria que o dinheiro fosse um troféu. Queria que fosse matéria-prima de reconstrução. Quando recebi a quantia acordada, não vou detalhar números ou condições. Apenas dizer que houve uma reparação econômica menos. A primeira coisa que fiz foi pagar débitos que haviam se acumulado após o despejo. Isso, por si só, trouxe um fôlego enorme. Paguei contas atrasadas, quitei parcelas, fechei capítulos que me mantinham presa ao passado. Depois, com o que restou, comecei a investir no projeto que havia pensado noites a fio, um espaço comunitário que fosse. Ao mesmo tempo, comércio e rede de apoio. Chamei o projeto de Fundo Segunda Chance, porque não queria inventar termos em inglês ou máscaras de grandeza. Queria algo simples, direto e que falasse do que realmente pretendia, dar a mulheres que haviam perdido confiança e estabilidade uma oportunidade de reerguer-se. O fundo nasceu pequeno, uma sala alugada, mesas emprestadas. Uma máquina de costura doada por uma vizinha menos, mas nasceu com alma. Abrimos com uma banca de roupas escolhidas com critério, itens repassados por doações e peças restauradas. Havia também um pequeno espaço de café, porque nada devolve a sensação de lar como o cheiro de café coado. Contratamos 3 mulheres que haviam perdido emprego ou que vinham de relações abusivas. Oferecemos formação em atendimento, pequenas noções de gestão financeira e espaço para que pudessem vender seus próprios produtos. Não era um grande negócio. Era um começo que tocava vidas. Lembro da primeira manhã em que a porta abriu. O aroma do café trouxe pessoas que vinham à procura de algo além de roupa. Chegaram com histórias dobradas, algumas com olhos inchados, outras com sorrisos cautelosos. Houve uma mulher que trouxe almofadas feitas por ela, uma outra que sabia cortar e costurar. Todas carregavam a mesma sensação, o peso do que fora perdido e a esperança de, aos poucos, recuperar pedaços. Eu as ouvia, fazia listas de tarefas, dividia café. Não era glamour, era reconstrução. O fundo não foi uma solução mágica. A maioria das mulheres continuava a ter problemas práticos: aluguel, escola, consultas. Mas o que aconteceu ali foi maior do que movimento financeiro. Era um reencontro com a própria capacidade de decidir. Eu via em cada entrevista de emprego nova, em cada peça vendida, a confirmação de que dignidade pode, sim, ser reconstruída com trabalho e com rede. Numa manhã chuvosa, meses depois da audiência,
Ocorreu o que eu sabia. No fundo, que poderia acontecer. Encontrei o Bruno. Foi num cruzamento de rua. Ao sair do fundo para comprar papel para etiquetas. Ele vinha em sentido contrário, com um guarda-chuva apertado contra a chuva, o rosto cansado, os olhos desviados. Por um instante o tempo parou. As lembranças vieram velozes, menos a palavra cafona, o abandono, a pasta azul, e então eu senti algo que não era vingança, mas uma clareza serena. Ele tentou falar. Fico devendo ao leitor o tom exato, porque não preciso repetir palavras que uma vez me golpearam. Havia arrependimento, talvez embaraço, menos coisas que não pedi nem desejei. Em vez de responder com ataques, o que nasceu foi uma vontade de silêncio curador. Não queria que a última lembrança que ele carregasse de mim fosse a de humilhação. Assim, olhei-o nos olhos e disse algo simples. Espero que você aprenda com isso. Eu sigo, e continuei andando. Não havia um grande sermão, nem um perdão teatral. Havia a escolha de não alimentar o passado com energia. Ofereci silêncio, e isso foi, para mim, mais valioso do que qualquer confronto. A vida seguiu com seus altos e baixos. O fundo cresceu com calma. Recebemos doações pequenas e consistentes, voluntários que queriam doar tempo e mulheres que voltavam para agradecer. Havia momentos de alegria genuína, uma inauguração de vitrine. Uma venda maior que o esperado, a primeira funcionária que conseguiu um emprego fixo depois de um período de instabilidade. Essas pequenas vitórias transformavam o que antes era dor em ação concreta. Em casa, a rotina ganhou outros sabores. Consegui um apartamento modesto, com janelas que davam para uma rua calma. Comprei um cobertor novo, e nesse gesto simples havia uma carga simbólica, um cobertor que me aquecia sem rótulos. Um item que eu podia escolher sem medo de ser julgada. Fiz amigos novos, reconectei-me com velhos laços e aprendi a dizer não quando necessário. A palavra cafona perdeu o peso que trazera, não porque foi esquecida, mas porque foi transformada em testemunho de superação. A fé que carregava continuou sendo um abrigo discreto. Em dias de dúvida, eu ainda fazia a mesma oração breve, pedia calma, sabedoria e a capacidade de agir com justiça e compaixão. Não vi nisso uma fórmula mágica. Vi apenas um diálogo íntimo que me ajudava a ancorar. Havia também momentos de agradecimento por amigas como Luciana. Por advogadas competentes como a Mariana. Por mulheres que retornavam ao mercado de trabalho. Gratidão não anulava a dor, mas a colocava em perspectiva. Uma das coisas que mais me ensinou nos meses seguintes foi observar as histórias que chegavam até o fundo. Havia quem precisasse de roupa para a entrevista, quem buscasse capacitação, quem simplesmente quisesse um lugar para conversar sem ser julgada. Aprendi que empoderamento não é um grande gesto heróico. É uma série de pequenas medidas praticadas com constância, ensinar a fazer um currículo, oferecer a primeira máquina de costura, pagar uma aula de capacitação. O que parecia pequeno, para muitas, era tudo. Com o tempo, o que começara como um projeto local ganhou eco. Pessoas da cidade vizinha trouxeram doações. Uma rádio local fez uma matéria discreta que gerou doações e mais voluntários. Não chamou atenção nacional, não precisava. O que eu queria era que o fundo servisse de refúgio para quem precisava recomeçar, e isso estava acontecendo. Havia dias em que eu voltava para casa cansada, mas com a sensação de ter cumprido algo maior do que minhas perdas. Recebi cartas de mulheres que disseram que, ao ouvir minha história, decidiram não suportar mais humilhações. Outras me procuraram para agradecer por ter sido um exemplo de que é possível reagir sem ódio. Essas palavras me sustentavam. E, algumas vezes, eu pensava no quanto a vida é tecido de escolhas. Escolher ficar por medo. Escolher partir por raiva. Escolher lutar por justiça. Escolher reconstruir. Eu escolhi a última. Nos aniversários do fundo,
costumávamos reunir as mulheres para um café, para trocar experiências, para ouvir histórias. Era uma cerimônia simples, mas carregada de sentido. A cada relato, eu via o espelho do que éramos capazes de fazer juntas. Havia risos, choros, músicas improvisadas. E sempre, ao final, uma oração breve menos minha voz pequena, pedindo que aquele espaço continuasse a ser fértil para outras recomeçadas. Aprendi também a não reduzir a minha vida a um episódio. Eu era mais do que a mulher que encontrara um recibo de 30 mil reais. Era uma soma de memórias, afeto, trabalho e escolhas. Essa perspectiva me libertou de narrativas simplistas. Eu não precisava provar nada a ninguém. Apenas seguir construindo um caminho que fizesse sentido para mim e para as mulheres ao meu redor. Aos que me perguntam se perdoei o Bruno, respondo que o perdão, para mim, não é um presente que se dá ao outro para aliviar a própria culpa. É uma prática de desapego. Perdoar não apaga o que aconteceu nem evita que eu mantenha limites. Perdoar, no meu caso, significou soltar a necessidade de vingança e investir a energia em reconstrução. Foi um processo, não um decreto. E deixou espaço para que, quando nos cruzamos nas ruas, eu pudesse oferecer o silêncio que cura. Hoje, quando conto essa história, não faço apelo ao espetáculo. Falo de passos práticos, recolher provas, buscar suporte, cuidar da própria saúde emocional, montar redes. Não ofereço fórmulas, cada caso tem suas especificidades. Mas digo, com a convicção de quem viveu, é possível transformar humilhação em ação restauradora, e isso não tem a ver com dinheiro gasto ou recuperado. Tem a ver com a decisão de reerguer-se. Fecho aqui com uma palavra curta que me deu força muitas vezes: dignidade. Não é um luxo, é um direito. Quando me chamaram de cafona, naquele dia que parecia marcar o fim, eu poderia ter me reduzido ao epíteto. Em vez disso, usei-o como impulso. A restauração não veio de um golpe de sorte, nem de promessas fáceis. Veio de paciência, organização, apoio de amigos, da coragem de buscar justiça e da vontade de transformar dor em algo útil. Antes de encerrar, faço uma pequena oração, íntima. Senhor, obrigada pela clareza que me deu nos momentos de dúvida. Que eu continue usando o que recebo para levantar outras mulheres. Com justiça e ternura. Amém. Se essa história tocou você, se fez eco em alguma ferida ou em algum desejo de recomeço, compartilhe. Comente aqui abaixo se você já passou por algo parecido. Sua experiência pode ser um abrigo para outra pessoa. E se quiser apoiar o trabalho do fundo, há informações na descrição. Cada pequena ajuda transforma vidas de forma concreta. Seguir em frente não significa apagar o passado. Significa escolher que o passado não dirija mais o meu destino. Hoje sou a soma de pequenas reconquistas, de um cobertor novo, de clientes que voltam, de risadas numa sala cheia de tecidos. Sou alguém que um dia ouviu a palavra cafona e decidiu, imediatamente, que cuidaria de si com amor. E, se eu puder dizer algo final, é isto: dignidade se reconstrói com passos firmes. Mas sobretudo com a coragem de pedir ajuda e de oferecer a mão quando for possível.